E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre parte jurídica aqui nos Estados Unidos, né? A minha experiência das coisas que eu tenho passado na área de construção, não é nada de imigração, eu não tenho essa competência, né? Então vocês têm pessoas aí que têm essa competência para falar para vocês sobre isso, mas eu vou dar uma experiência assim no mundo de comercial, na área de construção, né, algumas coisas que estão acontecendo com a gente. A gente tem uma obra que nós estamos tendo um problema com o proprietário. Então, por contrato, a gente é obrigado a terminar a obra, mas do jeito que o proprietário está se comportando, ele não permite que a gente avance na obra, né? Por uma série de razões que uma outra hora eu posso explicar. Então, o que a gente faz, né? Como eu sempre falo para vocês, na posição que eu tenho que sempre estar cercado de gente competente, de advogados para me orientar. Então a gente faz uma coisa que a gente chama counseling. O que é counseling? O meu advogado vai conversar com o advogado deles, porque os dois têm experiência de construção, e a gente vai pôr uma agenda para poder terminar a obra, e juntos a gente se reúne com o proprietário e a gente conversa através dos advogados, porque eles vão fazer o controle da reunião para não deixar a parte emocional tomar conta da reunião. Ao mesmo tempo, como eles são advogados, é muito interessante, eles vão discutindo tudo baseado no contrato, e eles já começam a conversar as discrepâncias que o proprietário percebe, que nós percebemos, e a gente já começa a entender quando a gente vai para a mediação, a mediation, que é a segunda fase, e a terceira fase numa disputa é litigation, quando você vai realmente para frente do juiz. Então a gente já começa a traçar um planejamento estratégico. Se você não tiver sucesso na mediação, como é que você vai trabalhar já na disputa jurídica. E então a gente faz essas reuniões. O que é muito interessante, o que você aprende é que nessas reuniões, e eu já falei sobre isso antes, é que você tem que ter um preparo para controlar o significado daquilo que você vai falar. Não tem nada a ver com sotaque, não tem nada a ver com falar inglês bonito. Tem relação com aquilo que você vai falar. Como, por exemplo, eu vou usar a palavra would or should. Right? I would do it, I should do it. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção entre would and should, or rather, e na hora que você fala isso, o advogado fala, mas peraí. E ele te pega nessas coisas, porque muitas vezes a gente esquece, né, o uso da palavra, como should, can, will, né? Um crescimento de comprometimento quando você faz do should, né? I can, I will. A will já é uma promessa. Enfim, muitas idiosincrasias, vamos dizer, muitas coisas bem específicas que você tem que controlar para que você não dê o gancho para o advogado pegar você do outro lado. Então, você tem que... A gente faz reuniões com palavras-chave para ver, o que você tem que falar, o que você não tem que falar, como é que você controla isso, e se você falar errado, o que você vai fazer, e, né, para também você não dar muito trabalho para o advogado, porque ele vai te corrigir, vai falar, não foi isso que ele quis dizer, né? Enfim, apesar dessas reuniões não te comprometerem juridicamente, né, ele não pode usar aquilo que foi dito na reunião contra você na corte, mas ele já dá para ele um taste de como ele tem que trabalhar para te ferrar na frente do juiz, né? Então tem todo esse controle do significado, cara. E são reuniões que elas não podem durar mais do que uma hora, uma agenda dessa que a gente trata na obra, porque você vai à exaustão depois de uma hora, né? A exaustão. Porque o controle emocional que você tem que ter numa reunião, porque você quer falar, peraí, né? Mas o cara fala, Paulo, isso não é parte do contrato, eles realmente vão no contrato, né? Uma coisa muito interessante. Eu sempre falo pro pessoal, e aqui a gente tem uma cultura
californiana e mesmo mais nos Estados Unidos, não só na Califórnia, mas em geral, né, ainda mais na área de construção civil, de que o pessoal acha que se você seguir o contrato, você vai chatear o proprietário. Eles falam, não, pô, Paulo, se a gente seguir o contrato, fizer tudo à risca, nós não vamos trabalhar. Cara, eu falei, não, o dono vai ficar chateado, porque nós estamos usando o contrato. Parece que a gente está usando essa linguagem belicosa de que nós vamos para uma litigation, que a gente vai para uma disputa jurídica. E eu sempre falo para eles, não, cara, não. Você pode chatear o proprietário quando você usa o contrato no curto prazo, mas você vai fazer com que ele tenha sucesso no médio e longo prazo. Quando você não usa o contrato, você agrada ele no curto prazo, mas você vai causar uma ruptura no médio e longo prazo, né? E quando a pessoa entra numa ruptura, ela tem o que a gente chama de memória seletiva. Ela só se lembra daquilo que ela acha importante se lembrar. Ela vai esquecer que você não seguiu o contrato. Normalmente ela vai falar assim, pô, mas tem o contrato aí, por que você, pelo contrato, você tinha que ter me avisado? Aí você vai falar, não, mas eu não te avisei. Né? É claro que aqui, se você também não começa a seguir o contrato, as cláusulas do contrato, o juiz vai olhar qual é o comportamento, e o comportamento fica a norma. Mas como para você provar comportamento você tem que ter um monte de dados, então é uma coisa difícil. Eu sempre falo para o pessoal, a melhor coisa é seguir o contrato, né? Siga o contrato. E é uma luta que eu tenho, não só na empresa que eu trabalho, mas com outras empresas que eu falo, cara, siga o contrato. O contrato é a mãe de todos. Siga o contrato que você está protegido. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que a gente tem uma coisa chamada Standard of Care, né, na parte comercial. Mais ou menos, em poucas palavras, né, não vou usar todos os termos técnicos, Standard of Care é uma cláusula que eles põem no contrato. Essa cláusula, normalmente, ela trata do seguinte: ela fala assim, o proprietário reconhece que ele não tem conhecimento técnico o suficiente ou nenhum para levar adiante esse projeto. Então, ele contrata profissionais para fazer esse projeto, que vão orientar o proprietário na melhor maneira de proceder. Isso eles chamam Standard of Care. É mais ou menos por aí, tá? Eu li sobre Standard of Care há muito tempo. Então, quando você vai numa mediação, quando você vai numa litigation, não é nem tanto em counseling eles falam também, eles falam assim, mas eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, você devia ter me informado. Então quando você tem proprietários que não têm muito conhecimento, ou mesmo os que têm conhecimento, para se proteger eles falam que eles não têm conhecimento, você tem que estruturar o processo de uma maneira que você guie ele através de alternativas de decisão, mostrando para ele curto, médio prazo, se ele fizer essa ou aquela decisão que a gente está expondo para ele, diversas alternativas para ele completar o projeto, quais são as consequências curto, médio e longo prazo, que pode ser um aumento de custo, pode ser um aumento de prazo, né? Pode ser um aumento de efetivo de pessoal, aumento de efetivo de administração, de gestão, tem uma série de coisas, né? Nunca qualidade, porque uma hora eu falo, qualidade não está ligada com preço, a qualidade está ligada com o escopo do serviço. Então a gente tem que estar muito bem estruturado para poder mostrar para ele, e se um dia ele for reclamar, a gente tem toda aquela narrativa que levou a ele a decidir por uma opção A ao invés de uma opção B, né? E é claro, isso aqui não tem muito, o pessoal não faz. Por quê? Porque não fazem atas de reunião, atas de reunião bem feitas. E não se preocupam tanto na troca de e-mails, qual é o conteúdo do e-mail, qual é o ponto principal do e-mail, né? A gente fez uma root cause analysis, análise de causa raiz. Por que essa ruptura aconteceu? Se lembra, a gente é uma empresa lean e tal, então não entregou valor ao cliente, onde está o desvio, qual que é o problema, e faz um root cause analysis no problema. E uma das coisas é não ter feito uma ata bem estruturada, né? E então o que a gente fez? Agora no fim de novembro nós demos um treinamento de como escrever uma ata de reunião, né? Porque tem toda uma formalidade de ata de reunião que eu venho repetidamente falando, né? Como tem que ser feito. Eu fiz muito isso, né? Então era um conhecimento que eu tenho.
que eu tinha e que eu tenho. Então agora a gente está treinando o pessoal e mudando a cultura, explicando para eles que não, cara, é muito importante você saber estruturar uma ata muito bem, fazer a leitura no fim, né? Mandar a ata, falar, olha, você tem 48 horas para responder a ata. Se você não responder o que está escrito, você está aceitando. Então tem todo um processo que a gente está ensinando o pessoal, porque a cultura americana, eles não gostam de fazer isso. E aí todo mundo briga, né? No fim todo mundo vai brigar. E aí você fica pegando esse tipo de problema, que é muito desgastante e muito custoso, né? Como por exemplo, quando eu converso com o presidente, particularmente sobre essa obra, a única coisa que ele me pergunta é: Paulo, exposição ao risco. Então, quando a gente começou, a minha exposição ao risco era $1,5 milhão. Minha exposição ao risco hoje é 400, 500 mil dólares. E o meu objetivo é óbvio que eu estou pensando no lucro, mas se eu fizer um settlement, que o meu lucro é zero e que eu recebo de volta os custos, os honorários advocatícios, que vão ficar mais ou menos entre 80 e 100 mil dólares no processo tudo que a gente está pensando, eu tô tranquilo. Eu já gastei com advogado, olha, brincando, só na parte de counseling, entre uns 30 e 40 mil dólares, já foi. Mas a gente também já está se preparando para mediação e para possivelmente para uma litigation, para uma briga jurídica. A gente está montando toda a narrativa, fazendo uma análise dos cronogramas de obra, colocando, né, os atrasos, os que a gente chama de fragnets, para explicar. Então nós já estamos preparando. Eu já preparei, a gente já fez todo um planejamento estratégico para ir para o litigation se necessário. Se não for, melhor ainda. A gente sempre se prepara, a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior. E é uma coisa interessante. E toma muita energia, você fica muito cansado. Eu estou realmente cansado. Essas reuniões, quando você vai, meu, elas te sugam a energia, meu. É um negócio assim, parece que você está ligado, sei lá, parece que ligaram uma cidade, né? Pegaram uma tomada com uma cidade e ligaram em você, você te drena toda a energia. Então você fica muito cansado, mas é um aprendizado também, né? É um aprendizado, né? Então é interessante, mas eu não recomendo para ninguém entrar nesse tipo de coisa, né? Advogado é que nem seguro, é bom ter, melhor não usar, né? Mas você sempre tem que ter um, nunca fica sem, ainda mais aqui, né? Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado de ter compartilhado essa experiência. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.